né? Trabalhando ainda a questão aí sobre plano diretor e estatuto das cidades e tudo que deve estar contido, né, dentro do plano diretor. Nas últimas aulas a gente veio fazendo um apanhado geral, né, sobre os principais pontos contidos no estatuto das cidades e que são orientações básicas para serem colocados dentro dos planos diretores. Então, a gente segue agora, né, onde paramos na última aula da semana passada, que era falando sobre a criação dos conselhos, né, de política pública urbana, que são as pontes, né, de caminho de participação da sociedade. Então, a população, no geral, ela tem a obrigação de participar da construção do plano diretor, como a gente vem sempre falando. Então, uma das portas, né, de entrada da população para a elaboração do documento também é através dos conselhos de política urbana. Então, o que seriam, né, esses conselhos? Podem ter vários nomes, né, como, por exemplo, Conselho de Desenvolvimento Urbano, Conselho das Cidades, e ele tem um papel de fiscalizar, né, acompanhar as medidas do plano diretor, se elas estão sendo cumpridas ou não. E é formado por pessoas que fazem parte do poder público e por representantes da população. Pode cuidar de áreas de habitação, saneamento, programas urbanos, meio ambiente, entre outros. Então, o conselho é instituído, geralmente por lei municipal, proposta pelo legislativo, que vai escolher pessoas da sociedade, né, podem ser trabalhadores, pessoas ligadas a movimentos sociais, movimentos sindicais, juntamente com parte do poder público, que vão se responsabilizar por fiscalizar tudo que está sendo colocado no plano diretor. Ou melhor, se está sendo colocado em prática o que foi previsto no plano diretor. Então, é muito importante se haver essa criação dos conselhos municipais. Outra porta também de participação, né, de acesso à participação da comunidade, é o chamado Congresso da Cidade, que, né, se trata de um amplo processo de participação, coordenado pelo poder público e a sociedade civil, tendo como objetivo a encaminhar de maneira democrática a construção, aprovação ou revisão de um plano diretor. Então, né, assim como o Conselho, que é responsável por fiscalizar, o Congresso das Cidades, ele também tem como ponto principal a participar diretamente do processo de construção e também da revisão do plano diretor. Então, iniciativa popular de projetos de lei. A população pode se organizar, coletar assinaturas, propor planos, projetos ou alterações nas leis da cidade. Essas propostas, né, são discutidas e votadas pelos vereadores na Câmara. Isso aqui é uma coisa muito importante e que pouquíssima população faz, né? Que são as iniciativas de projetos de lei. Nós, enquanto cidadãos de direito, né, de deveres, nós também temos essa prerrogativa de propor à Câmara dos Vereadores projetos para a melhoria das cidades. Então, por exemplo, eu posso muito bem propor um projeto de criação, né, de uma lei para, por exemplo, dar nomes às ruas. Vou dar um exemplo aqui do bairro que eu moro, as ruas são numeradas. Né? O bairro aqui chama-se Residencial Barão do Melgaço, mas as ruas não têm nome. As ruas são números, 8207, 8211, 8210, 8203, 8202, são números nessa sequência. Então, eu, enquanto cidadão, se isso, né, não me agrada, eu posso propor, né, um projeto de lei, levar até a Câmara dos Vereadores, para que se coloquem nomes, por exemplo, de, nome de figuras famosas da história do Brasil. Rua Dom Pedro I, Rua Dom Pedro II, Rua Princesa Isabel, Rua Dom João VI, ou de nomes, né, da história de Rondônia, Rua Marechal Rondon, Rua Governador Jorge Teixeira, enfim. Eu posso criar um projeto de lei e levar lá na Câmara, ele será votado, se aprovado, é colocado em prática e as ruas vão receber nomes ao invés de números. Isso é uma coisa que, confesso a vocês, me incomoda muito. Mas ainda não há uma mobilização social, né, uma iniciativa popular para a proposição de projetos de lei. Outra questão que também deve ser posta nos planos diretores para poder ser cobrada é o chamado estudo de impacto de vizinhança. Né? Esse estudo ele serve para medir os efeitos de uma grande obra que vai ser feita em uma região. De acordo com o resultado, a obra pode até ser proibida, ou o responsável por ela, né, terá de fazer ajustes para garantir que o bairro não sofra modificações e que possam destruir, né, sua qualidade de atividades econômicas e também causar impactos ao meio ambiente.
Então, por exemplo, né, tem um exemplo bem bacana aqui em Vilhena. Aqui próximo onde eu moro tem um bairro chamado Cidade Verde 3, e próximo a ele se criou um novo loteamento, de nome Cidade Verde 4. E uma faculdade privada, né, que eu não vou citar o nome, está construindo um campus enorme, que vai ser um dos maiores campos dessa faculdade aqui no estado de Rondônia. Ela já tem um campus muito grande, uma estrutura nova aqui na cidade, está criando mais um. E aí, próximo a esse campus que está sendo construído, está se vendendo, né, terrenos, estão se vendendo propostas de criação de shopping, de hospital, um novo hospital regional aqui de Vilhena. Então, tá se vendendo terreno de tudo que é jeito, com essas propostas, né, de criação de novos espaços públicos e equipamentos urbanos. Então, eu não tenho certeza, porque até onde eu sei, não foi feito nenhum estudo de impacto de vizinhança. O que é que isso vai impactar, por exemplo, no bairro que eu moro, que é um bairro vizinho? Né? O movimento de carros, o tráfego, né? Consequentemente a poluição ambiental, consequentemente a valorização dos terrenos, né? Especulação imobiliária. Então esse é o estudo de impacto de vizinhança. Vai aumentar a geração de resíduos sólidos, né? Geração de resíduos líquidos, tem estação de tratamento, não tem, vai aumentar a demanda por água tratada, o que pode, né, inviabilizar ou criar uma falta d'água em outras áreas da cidade. Então são impactos de vizinhança que certamente não foram cobrados a esse empreendimento, porque não existe ainda um plano diretor atualizado aqui de Vilhena.